E eu tive a felicidade de conseguir muito rapidamente, ainda muito jovem. Primeiro que, quando eu era criança, quando eu estudava no colégio, eu sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio, sempre gostei muito de futebol. Hã, então eu naturalmente, tive o sonho de querer ser jornalista esportivo. E aí foi a minha primeira escolha, né, sem qualquer tipo de dúvida, não tinha nem plano B, nem plano C, era o plano A e passei no vestibular para jornalismo. E já no primeiro semestre da faculdade, através de amigos em comum, surgiu alguém me comentou: "Pô, tem uma vaga lá, vai lá, vou te levar lá". Um amigo em comum me levou, conversei com as pessoas lá, eu fiz um teste na rádio e lá o teste, foi no ar já. Me levaram, me colocaram numa jornada esportiva na transmissão de um jogo de futsal, de um time de Novo Hamburgo, o UJR, União Jovem do Rincão, disputava acho que série prata do campeonato estadual de futsal, e eu fiz um teste valendo, né. Eu só tinha experiência ali de fazer uma ou outra coisa no início da faculdade, mas, puxa vida, foi a mão tremia, assim, de tremer mesmo, de ficar muito nervoso. Aham. Imagina, o sonho, um menino de 18 anos de idade, e deu certo, eles gostaram. Acho que não não deve ter sido tão bom assim, pelo que eu lembro, mas eles gostaram, viram algum potencial e aí decidiram me contratar, né, pra fazer aí a cobertura do 15 de novembro de Campo Bom. Hoje a sede, a Rádio ABC, ela pertence ao Grupo Sinos, Grupo Editorial Sinos, que é um grupo muito importante aqui do Vale dos Sinos. Na época, e hoje a sede da rádio é em Novo Hamburgo, lá tem um prédio grande na beira da Na estrada ali beira da da BR. estrada, perto do Santa Rosa, antigo Santa Rosa Sim, estádio, né, mais ou pertinho, menos né. perto ali. E na época o Novo Hamburgo jogava lá no Santa Rosa e É, o 15 de novembro no estádio Sadi Schmidt em Campo Bom. Mas a sede da rádio era em Campo Bom, tá. Hoje ela está em Novo Hamburgo, toda entendi. integrada com a redação do jornal NH, enfim, com todos os outros veículos lá do grupo. Mas era separado na época lá, era numa casinha antiga, tinha um estúdio lá, do lado da rodoviária de Campo Bom. Então, assim, foi uma experiência muito importante para mim, né, porque surgiu a oportunidade através de uma indicação, fiz um teste já no ar, numa transmissão de um jogo, e aí, foi um início de trajetória muito importante que me ajudou muito. Trabalhar no interior, tem algumas peculiaridades, né, de já, no início da carreira, fazer transmissão dos jogos, que não é algo normal quando você começa numa emissora grande, assim como a Rádio Gaúcha, onde você vai ficar lá durante algum tempo fazendo tarefas, que são importantes, mas que não tem tanta exposição, né, como numa transmissão de um jogo de futebol. Lá, ao contrário, você já vai para a linha de frente imediatamente e aí acaba, né, se tornando um período importante de aprendizado também. Eu lembro, Gabardo, que quando abríamos a Zero Hora, Uhum. para ver a escala da Rádio Gaúcha, ali a gente começou a ver pela primeira vez, 1900, um pouquinho antes até, 92, 93, 94, o rosto, né, narradores, Armindo Antônio Ranzolin, Uhum. Roberto Brauner, Pedro Ernesto Denardim, e aí os comentaristas, obviamente, né, Lauro Quadros, Rui Carlos Sim. Osterman, o Belmonte, e aí vamos Uhum. para a reportagem, Serginho Boas, Faria Germano Filho, Silvio Benfica, o Luiz Henrique era da Guaíba, e fazia Sim. a mesma coisa na Guaíba. Aham. Tu acha que foi bom começar num veículo de comunicação um pouco menor, mas onde tu era, assim, um linha de frente, do que realmente já chegar numa rádio gaúcha e talvez ter que fazer escuta ou talvez ser o produtor Aham. do Esporte São Meio-Dia, do Hoje nos Esportes Aham. ou do Sala, o que já seria maravilhoso, Claro. mas já te deu uma cancha, né, já pegar Já, já, Carazinho, já. São Borja, É, Frederico Westphalen. é. Eu acho que foi bom, assim, Adriano. Eu acho que foi uma trajetória importante, foi um início de trajetória muito importante, e não só lá, eu não sei se depois a gente vai entrar também nos outros locais que eu trabalhei, Sem dúvida. mas, foi, assim, a minha carreira ela foi crescendo, ela foi subindo com respeito a cada lugar e gratidão a cada lugar que eu trabalhei. Eh, e aí depois, quando eu saí de Campo Bom lá para ir pra emissora seguinte, eu fui para ser estagiário, mas eu vi ali também uma oportunidade interessante. Mas eu acho que foi muito importante a primeira experiência, de já fazer tudo, né. Eu fazia tudo, tudo, tudo. Desde a apresentação de programas, com 18 anos de idade, transmissão de jogos, né, jornada esportiva,
Eventualmente, eu tinha que fazer produção, fazia também. Lá, puxava o cabo. Aí entra uma coisa importante, porque também aprendi algumas coisas que hoje são muito importantes, claro que com uma tecnologia completamente diferente, mas lá na época era o que tinha, né? Aprendi muito sobre parte técnica. E hoje, eu diria que o jornalista, vou fazer um rápido parênteses do que acontece hoje para voltar lá depois para 1994. Hoje, o jornalista, ele obrigatoriamente, ele tem que entender o processo técnico de uma transmissão de rádio. Se vai escrever para o site, ele tem que entender qual é a ferramenta de publicação, né, para colocar o texto lá dentro do sistema, seja para cortar foto, para colocar o hiperlink da matéria. Essa parte técnica hoje ela é muito importante. Se você tem um canal no YouTube, se você trabalha em um veículo de TV, tem que conhecer a parte técnica também de edição. Tudo isso é fundamental hoje para o jornalista. Então, lá em 1994, com uma realidade completamente diferente, a gente trabalhava com cabo, né? A gente monta. Bom, primeiro vamos supor aqui que tivesse um jogo em Santa Maria. Aí, lá na semana do jogo, o coordenador, ou eu, alguém lá da rádio, pegava o telefone para a companhia telefônica e contratava uma linha telefônica que ficava na cabine do estádio. E aí, a gente chegava lá no estádio no dia do jogo, sei lá, 3, 4 horas antes do jogo, com os equipamentos, né? E conectava essa linha telefônica na cabine do estádio, no equipamento de transmissão da rádio. Era uma mala, assim, que abria, colocava lá, plugava ali a linha telefônica, nesse equipamento a gente plugava um cabo de 100, 150, 200 metros e jogava lá para o campo, da cabine lá para o campo. Então o cabo ia preso lá da cabine, passava por cima da torcida, prendia no alambrado e ia até o campo, porque era a única maneira de se conseguir fazer a transmissão lá do campo. Normalmente um rolo tinha 100 metros, então quando o vestiário era muito longe, tinha que levar 2 rolos, né, para dar 200 metros para chegar até lá o vestiário. E aí plugava o microfone na outra ponta do cabo lá no vestiário. Então, eu já aprendi a dominar essa parte técnica da transmissão também lá, não só do microfone lá no início da carreira, mas também a parte técnica, que foi muito importante, né? E como, obviamente, não existia o telefone celular naquela época, a gente ficava uma pessoa que trabalhava na sede, na emissora, o plantão de estúdio lá ou o técnico no estúdio da rádio, no caso da Rádio ABC, e a gente lá na cidade do jogo, a gente não tinha como testar o equipamento e falar aqui no telefone celular ao mesmo tempo. Não, a gente colocava o fone e começava a falar. Se estiverem me ouvindo aí, dá 2 cortes. No retorno ficava a transmissão da rádio, né, o que estava no ar na rádio naquele momento. Se estiver me ouvindo, se o som estiver chegando aqui em Santa Maria, em São Borja, dá 2 cortes aí do que está no ar. O operador cortava, fazia um cortezinho do que estava no ar naquele momento na rádio. E aí a gente sabia que estava chegando o som que a gente estava chamando lá na cidade onde a gente estava. Fantástico. E aí chegava na hora de abrir a jornada esportiva, entrava o retorno e vamos embora. Sem ter falado com ninguém, porque não tinha o telefone celular, Sim. Tinha que achar um orelhão sei lá onde no estádio, não tinha o contato assim, né? Era tudo muito precário, muito difícil. Fantástico. Se a gente imaginar que hoje a gente tem essa tecnologia toda, que antigamente lá atrás não tinha, né? Então foi um período assim muito bacana, né? Muito legal para aprender e de ter uma experiência assim muito importante para depois seguir a trajetória. Mas era uma grande magia, né? Lembro muito assim de ouvir quarta-feira à noite Inter e Guarani de Cruz Alta lá na Tabaíndia, 1-0, jogo difícil, a gente ficava imaginando, formatando o cenário. Depois, muitos anos depois, indo tocar em Cruz Alta, eu fui lá na Tabaíndia para ver como é que era o estádio. E assim, sucessivamente em todos os outros estádios. E assim, Adriano, eu graças a Deus, eu nunca tive nenhuma experiência ruim, assim, de violência. Agora, tinha algumas cidades, assim, que corria e falavam, lá é difícil, lá os caras vão cortar o cabo. Por exemplo. Palmeira das Missões. Palmeira? Qual é o time de Palmeira? Palmeirense. Hoje acho que nem tem mais futebol profissional lá, mas na época tinha. Onde mais? Carazinho. Atlético? Tinha algumas cidades assim que as pessoas... Bagé, Grêmio Bagé, Guarani de Bagé. Lá é difícil. Eu nunca tive problema. Graças a Deus, sempre fui muito bem tratado em todas as cidades que eu fui.
Mas sabe que aquela coisa assim de correr a boca pequena dos caras, pô, lá é difícil, aquele negócio da segundona, da segunda divisão do Rio Grande do Aham. Sul, né? Faz parte da nossa história, né? Coisa a mística, né, É, do da folclore, mística, né. sem dúvida, mas nunca tive problema. Mas eu lembro, assim, eu não passei por isso de alguns colegas terem problema na década de 80. Bom, só lembrar do que aconteceu com o Grêmio lá na Batalha de La Plata, La lá no Plata, jogo contra o né. Estudiantes, Aham. de colegas que sofreram assim problemas muito graves de violência, de equipamentos danificados em coberturas de jogos de Copa Libertadores da América lá Caramba. atrás, né? E de não conseguir transmitir, justamente por isso, né? Hoje já é uma situação bem mais tranquila, assim, do aspecto da segurança para